Olá, ouvinte da Rádio Estadão e telespectador da TV Estadão. Estamos iniciando mais um Estadão Discute, a cada semana com um tema importante sendo debatido por dois especialistas convidados. E continuamos aqui debatendo os desafios do novo governo do presidente Michel Temer. Semana passada falamos da política e da economia, principalmente da economia, e agora saúde e educação, que também estão sendo afetadas pela economia, principalmente com a necessidade de corte nos gastos públicos. Os nossos convidados, hoje, Miguel Roberto Jorge, que é diretor da Associação Médica Brasileira, e Ricardo Falzetta, gerente de conteúdo do Todos pela Educação, também parceiro aqui da Rádio Estadão. Obrigado, Miguel. Obrigado, Ricardo, pela presença. Prazer. Bom, vamos começar fazendo um diagnóstico desses dois setores. Vou pedir aqui para o Miguel falar um pouco desse setor da saúde pública primeiro, que historicamente, tem uma carência de recursos ou problemas de gestão. Qual o diagnóstico desse período? Acho que dá para a gente falar nesses 13 últimos anos em que tivemos governos do PT e daqui a pouco a gente projeta com o novo governo. Qual a sua avaliação? Eu acho que você tocou nos dois pontos principais do ponto de vista da Associação Médica Brasileira em relação aos problemas que afetam a questão da saúde da população brasileira, né? Além da questão que, de alguma forma, nós observamos nos últimos anos de uma corrupção desenfreada em vários níveis do governo, né? A saúde tem se pautado tradicionalmente por um subfinanciamento e por uma má gestão dos recursos que, de alguma forma, ali são alocados, com consequências absolutamente nítidas do ponto de vista, particularmente, do SUS, né, do atendimento pelo SUS, do Sistema Universal de Saúde, né, onde a população sofre com filas imensas, dificuldades de toda a natureza do ponto de vista de poder ter o atendimento que necessita, uma baixa qualidade desse atendimento e problemas de carência do ponto de vista de material, de medicamento, de procedimentos, que eu acho que, de alguma forma, é desnecessário estar repetindo isso aqui, porque é o que a população sente no dia a dia das suas necessidades em termos de atenção à saúde, né? É um problema de gestão também. É um problema de subfinanciamento e de gestão. Com certeza isso já vem assim há muitos anos e, obviamente, nós entendemos que isso não terá uma solução imediata, mas temos aí um esforço a ser desempenhado nos próximos anos no sentido de tentar, vamos dizer assim, colocar essa casa em ordem, né? E, Ricardo, e na educação, que balanço dá para fazer, considerando que a gente tem aí um parâmetro que acabou de sair, que é o IDEB, que não trouxe bons resultados, né? Eu ampliaria um pouquinho esse prazo, né? Se a gente pegar desde a Constituição de 1988, depois LDB em 96, a gente promoveu, não só no governo dos últimos 13 anos do governo PT, no governo PSDB anterior, importantes avanços na questão do acesso. Então, sim, a gente quase atingiu a universalização no ensino fundamental, depois isso foi ampliado para educação infantil e ensino médio, agora com a emenda constitucional número 59. Então, esses avanços são importantes. O que não caminhou com a mesma intensidade? A questão da qualidade. A gente peca muito na qualidade e o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, vem mostrando isso, pelo menos nas últimas 3 edições, mostrando que o ensino fundamental 1, os anos iniciais, avançam sim, tem boas políticas em andamento, mas o Fundamental 2, né, os anos finais, ali do 6º ao 9º ano, e o ensino médio estão realmente em uma situação alarmante, estagnado, se distanciando cada vez mais das metas. E aí as questões, os problemas, o diagnóstico sim, falta investimento. A gente investe hoje, per capita, para cada aluno da educação básica, 1/3 do que investe a média dos países da OCDE. Então, precisa aumentar o investimento, mas também precisa melhorar a gestão desse investimento, porque se você colocar num sistema que não está legal, mais dinheiro, não vai adiantar nada. Tem alguma explicação para o fato de o avanço ter sido maior aí da primeira à quinta série? Porque a gente tem políticas mais focadas do 1º ao 5º ano, políticas que estão em andamento, precisam ser melhoradas, não são políticas perfeitas. A gente pega, por exemplo, o PNAE, que é o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, que atinge justamente os anos iniciais,
é uma política importante de formação de professores, mas que tem seus problemas e precisa ser ajustado. O que não pode é parar e tentar começar tudo do zero de novo, que é algo que a gente vê recorrentemente nas mudanças de governo. E lembrando que o slogan do segundo mandato da presidente Dilma, que foi interrompido, né, era a pátria educadora, quer dizer, o slogan só não bastou. Não adianta. A gente precisa sair do discurso e, de fato, colocar a educação como um eixo de desenvolvimento do país. Não basta simplesmente dizer, não, a educação é importante, é prioritária. Ela tem que ser o foco do desenvolvimento do país, o centro do desenvolvimento. Senão a gente não vai conseguir sair, ainda mais num período de crise, né? Daqui a pouco a gente pode voltar a falar um pouco mais do IDEB, inclusive, né, o segundo grau. Tem metas aí para serem atingidas até 2021, se não me engano, inclusive, sim, né? Sim. Essas metas que são importantes, a gente pode até elencar um pouquinho. Mas eu queria entrar numa questão que é econômica, que está ligada aí à área de vocês, saúde e educação diretamente. Uhum. O governo está precisando fazer um ajuste nas contas, tem uma limitação de teto de gastos. No contexto da saúde, primeiro, qual deve ser o impacto? Tem uma vinculação ali de recursos públicos com a saúde, mas isso também vai mudar. Eu acho que essa é uma questão que obviamente nos preocupa, não apenas como médicos, mas também como cidadãos. Nós sabemos das dificuldades hoje existentes no país, a impressão que a gente tem é que o país está quebrado do ponto de vista econômico e, obviamente, medidas econômicas necessitarão ser tomadas e acredito que todo um rearranjo da economia terá que ser feito para que, de alguma maneira, a gente possa continuar trilhando um caminho de desenvolvimento e isso entendemos que não vai se fazer no curto prazo, né? O que se promete para o curto prazo é menos dinheiro, o que de alguma forma certamente impactará os programas de saúde, de educação e todos e quaisquer outros tipos de programas que são obviamente importantes para a população brasileira. O que eu acho importante num momento como esse é que o governo tenha uma clareza e de poder de alguma forma, junto com os stakeholders, os participantes, os que têm interesses nas diversas áreas, poder definir prioridades e aonde é que esses recursos vão ser de alguma forma utilizados. E se a gente considera hoje que a saúde pública brasileira, que de alguma maneira, através do SUS, é responsável pelo atendimento de 75% da população brasileira, e o que se coloca de dinheiro aí é menos do que os 25% restantes gastam com saúde privada, nós temos clareza desse subfinanciamento. Quer dizer, é impossível você, de alguma maneira, dar conta das necessidades de saúde da população com uma restrição orçamentária desse tamanho e ela, ao que parece, deverá piorar num primeiro momento. Então, prioridades terão que ser, de alguma forma, definidas do ponto de vista do interesse da saúde pública para que, pelo menos, os recursos disponíveis sejam muito bem utilizados, o que de alguma maneira não é o que vinha acontecendo nos últimos anos. Antes de eu passar aqui para o Ricardo, é uma questão que acho que a gente tem que esclarecer. Tem aquela emenda 86, não é isso? Que trata lá, tem uma vinculação, né? Acho que 13 e alguma coisa por cento da receita corrente líquida vai para a saúde. Quer dizer, isso já não é suficiente e pode piorar? Essa a sua avaliação? Exatamente é isso. Isso mesmo que você falou, né? Quer dizer, você já tem uma projeção de quando, em percentuais, em recursos, de quanto pode piorar? Não, na verdade a gente não tem ainda essa informação. Acho que a equipe econômica, só agora, após a fixação realmente do governo como um governo permanente, é que nós vamos ter realmente clareza do que está sendo, de alguma maneira, elaborado nesse sentido. Nós tivemos, há algum tempo atrás, uma visita na sede da Associação Médica Brasileira do novo ministro da Saúde, né, aonde ele pouco adiantou a respeito dessas questões, falou apenas na questão de tentativa de lançar um plano popular de saúde, que caiu muito mal aquela proposta naquele momento, mas eu acho que efetivamente quem vai dar os parâmetros para tanto será a equipe econômica, e quanto a essa a gente ainda não tem notícias do que vem por aí em termos específicos, vamos dizer, para a área da saúde, né? O ministro ainda está um pouco confuso com algumas situações, né? Diz que o homem trabalha mais que a mulher, por isso não vai ao médico, né? Bom, na educação, Ricardo, tem uma questão, vamos esclarecer que essa proposta de teto dos gastos é uma emenda à Constituição, ela limita os gastos ao ano anterior com a variação da inflação. Exato. Você já tem um diagnóstico do que vai acontecer na educação? O próprio governo já apresentou o orçamento para a educação para 2017,
colocando ali um acréscimo nominal, eu não lembro de cabeça o valor, mas se você desconta a inflação, já dá uma redução de pelo menos 1, alguma coisa por cento. Então, para o próximo ano, a gente já tem uma limitação importante, e isso considerando aquilo que eu comentei anteriormente, que a educação precisa de mais investimento, e na minha opinião, em momentos de crise mais ainda, a gente tem uma situação bem, bem complicada aí pelos próximos anos, em função desse teto pela inflação. O que eu acho que tem que ficar absolutamente claro para a equipe econômica é que, através da educação e da saúde, nós temos 2 pilares fundamentais do ponto de vista da estrutura do país, que vai, inclusive, garantir, de alguma maneira, o próprio crescimento econômico. Se, de alguma maneira, nós começamos a cortar as pernas desses investimentos em áreas tão essenciais como essa, isso vai afetar a economia, não apenas o nível de saúde e de educação da população. Exatamente. Né? E todas essas medidas que são necessárias, elas custam dinheiro, custam verbas. Você fazer uma boa formação de professores, você resolver problemas da agenda do século passado de infraestrutura das escolas, por exemplo. Você tem que ter uma subida nos investimentos e depois, lá na frente, até talvez poder equalizar. Mas hoje a gente precisa corrigir questões estruturais da educação que precisam de mais investimento. E, Ricardo, no caso, acho que na saúde também, assim, acaba tendo um efeito cascata. Quer dizer, vem do governo federal, passa pelos estaduais, Sim. chega na ponta lá nos municípios, né? Exatamente. E a gente está vendo aí muitos municípios, estados até, que não conseguem nem pagar o funcionalismo, né? O piso, né? Exatamente. É uma questão... E aí, se você vai para a questão do salário do professor, vira uma bola de neve, porque se você não aumentar o salário do professor, você não vai fazer com que essa carreira se torne atraente. E aí você não consegue trazer para a formação... A gente vai precisar de mais professores. A gente tem, nos próximos 10 anos, 50% dos professores entrando numa situação de possível aposentadoria. Então, a gente vai ter uma renovação. Se você não tiver uma carreira atraente, você não vai atrair os jovens os melhor preparados ali no final do ensino médio para essa carreira, porque eles vão escolher outras. E aí você não sai desse círculo vicioso da questão da qualidade. Você vai continuar tendo um ensino ruim, e que aí chega lá na ponta, aquele que consegue entrar na educação superior, a universidade tem que ficar fazendo uma revisão de questões básicas de linguagem, de matemática, para conseguir formar esse aluno de uma maneira precária, né? Aliás, tem um caso emblemático nisso que você está falando, Ricardo, do ex-ministro da Educação, Tarso Genro, quando foi criado o piso nacional para os professores, né? E ele depois, como governador do Rio Grande do Sul, disse que não conseguia cumprir o piso que tinha sido criado lá, né? Exato. Na gestão, quer dizer, na gestão dele. Eu acho que eu acho que tem que ter uma reprogramação orçamentária em que você, durante pelo menos um período, você consiga colocar mais recursos na educação, na saúde, nessas questões estruturais. Não dá para a gente trabalhar... esses percentuais são mínimos. Se você olhar na lei, está dito ali, o município tem que investir no mínimo 25% do seu orçamento na área da educação. E aí ele vai e considera isso como mínimo. A gente tem que ultrapassar esse percentual durante um período, pelo menos, para resolver essas questões estruturais. Senão a gente não vai conseguir sair desse buraco. Na saúde, Miguel, o que pode ser mais comprometido com esse... onde seria o gargalo maior? No atendimento básico, de complexidade, enfim, qual a sua avaliação? A avaliação da AMB? A avaliação que a gente tem, ela diz respeito a essas 2 áreas que você acabou citando. Quer dizer, nós temos hoje um atendimento básico extremamente deficitário, que o governo, de uma forma muito eleitoreira, tentou resolver através do tal do programa chamado Mais Médicos, né? Que não apenas visava a importação de médicos de outros países para trabalhar aqui no país em situações, no mais das vezes, extremamente indignas, mas também com uma abertura desenfreada de escolas médicas em lugares e por grupos que a gente tem absoluta clareza de que não tem a menor condição de poder ter uma escola médica que vá estar formando alguém com uma qualidade que, de alguma forma, a responsabilidade de ser médico exige. Então,
Esse problema, ele atinge fundamentalmente a questão da atenção básica. Até porque esses profissionais que estão vindo através do programa para lugares mais distantes, que na verdade nem sempre são tão mais distantes assim, eles ficam por um tempo e vão embora. Quando o conceito do programa de saúde de família, que é o que é fundamental na atenção básica, exigiria a fixação de profissionais nesses lugares para poder estar acompanhando essas pessoas por um tempo prolongado da sua vida. Nós entendemos que isso só será possível através da fixação de uma carreira de Estado, da mesma forma como existe na área da justiça, aonde um indivíduo que, por exemplo, assume uma promotoria ou a magistratura, ele começa inicialmente numa cidade mais distante de um grande centro, fica lá durante um tempo e vai progredindo na carreira, e a gente entende que esta é a forma que você tem de fixar médicos em lugares que, de alguma forma, são menos atraentes do ponto de vista do exercício da medicina, não apenas pela questão de que falta infraestrutura nesses lugares para uma boa medicina, como para o próprio médico poder ter ali a sua família, escola para os filhos, atividades que permitam a ele estar se atualizando, cultura e tudo que, de alguma forma, faz parte das nossas necessidades enquanto seres humanos. Então, do ponto de vista da atenção básica, eu acho que este é um problema que, de alguma forma, precisa começar a ser pensado do ponto de vista da fixação de uma carreira de Estado. Por outro lado, é nítida o reclamo da população por mais especialistas, ou seja, a necessidade, quando você tem de um atendimento mais especializado e uma carência absurda de programas de governo que visem, de alguma forma, oferecer esse atendimento especializado para a população, tanto por falta de serviços, de infraestrutura, quanto por falta de profissionais. A Associação Médica Brasileira, junto com as suas sociedades de especialidade, são mais de 50 sociedades de especialidade, tem tradicionalmente há décadas já no Brasil um programa de formação de especialistas que tem um amplo reconhecimento da sociedade. No ano passado houve um anteprojeto de lei que tentou de alguma forma burlar isso, criando uma forma de formar especialistas que era alguma coisa extremamente superficial, que apenas atingir um número, mas sem nenhuma qualidade, que as entidades médicas, através de um movimento muito forte, conseguiram reverter. Estamos nos colocando à disposição do governo, como fizemos nessa visita do ministro da Saúde à associação, para participar, sem nenhum tipo de contrapartida do governo para com a gente, desse processo de formação de especialistas no Brasil, através de um programa conjunto com a sociedade de especialidade. Então, a gente entende que a questão de uma carreira de Estado para atenção básica e formação de especialistas de qualidade e a estruturação de serviços e programas do governo para oferecer esse atendimento especializado seriam os dois principais problemas, no meu modo de ver, a serem atacados do ponto de vista da saúde pública no Brasil. Então, dois gargalos aí que ficaram bem claros aí. E na educação, acho que o IDEB ajuda a medir um pouco isso, a gente já falou aí, né, Ricardo, do problema maior no ensino médio. Onde é que estão esses gargalos na sua avaliação? O problema aparece no ensino médio, mas ele começa no ensino fundamental 2, né? Ali você já tem uma escola que não está adequada, que não está atraente para esse jovem que já está com o olho aqui no século XXI, numa escola ainda ultrapassada. Como resolver essa história? Tem várias questões aí que precisam ser trabalhadas. A principal delas é a formação de professores, como eu já pincelei aqui. A formação de professores hoje ela é muito deficitária porque a universidade está muito distante da realidade da sala de aula. Então, se não houver uma articulação forte entre universidades, secretarias e as escolas, que a gente chama de tripé formativo, você não vai conseguir melhorar nem a formação inicial, nem a formação continuada daquele professor que já está ali na ativa e que precisa se reciclar com a ajuda da universidade. Então, esse deveria ser o principal foco para a gente conquistar a melhoria na qualidade. Fora isso, você tem questões de infraestrutura das escolas, não dá para você ter escolas, e aí em todas as etapas, sem um bom acervo literário, sem uma boa biblioteca. Hoje, praticamente metade das escolas não tem
não tem biblioteca, é algo impensável. Você ter a preocupação com as questões do esporte, as quadras cobertas, tem escola que não tem banheiro, tem escola que não tem água tratada, e os números não é uma exceção ali, são números importantes, né? O IDEB reflete isso. Mostra esse descaso com essas duas últimas etapas. A gente tem um projeto de lei tramitando atualmente na Câmara de reformulação do ensino médio, que propõe flexibilização do currículo, propõe um ensino médio mais adequado aos anseios desse jovem. A gente tem a Base Nacional Comum Curricular também tramitando, passou por um longo processo aí de consulta pública, é uma base que vai colaborar com a diminuição das desigualdades, porque ela dá parâmetros para todo o país, então aí a criança não depende mais do CEP de nascimento dela para saber se ela vai ter oportunidades ou não iguais aos grandes centros. Então, acho que essas são políticas que precisam ser fortalecidas, já estão em andamento, mas precisam acelerar o processo de implementação. Aliás, o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, mostrou também que nas escolas particulares também há problemas, né? A gente pega aí português e matemática que entraram na avaliação também, né? São só essas duas. Por que se chegou a esse nível também na escola particular? Lá num passado bem distante, se dizia que a escola pública que era melhor, depois isso se inverteu. Uhum. E agora estamos com problemas nos dois segmentos, é isso? Tem problemas nos dois segmentos, porque a escola... É que quando a gente fala de escola particular, vem à cabeça aquelas escolas de elite, aquelas principais que continuam tendo bons resultados e tudo mais, mas você tem um grande número de escolas particulares que às vezes são até piores do que as melhores escolas públicas na média, né? Então, sim, se a escola particular também não se reinventar, a tendência já está sendo mostrada aí nos resultados, cair também o desempenho. E quando a gente faz comparações internacionais, a gente vê isso também. Os melhores resultados do PISA, que é a avaliação internacional, ficam muito abaixo dos piores resultados do PISA dos países que estão mais à frente no ranking dos resultados, né? Bom, até com a comparação com nossos vizinhos aqui também não é muito boa, não, né? Não, o Brasil não fica muito bem, não. Na América Latina não está muito bem posicionado, não, infelizmente. Agora, só uma questão, claro, que eu gostaria de comentar, essa fala que a gente ouve muito, né? No passado, a escola pública era melhor. Sim. A questão é que, no passado, a escola pública atendia a elite. Então, era muito mais fácil você dar aula para um grupo que tinha um acesso aos meios culturais já estabelecido nas suas famílias, e quando você tem a universalização e você traz para dentro da escola todos os alunos, inclusive os alunos das famílias mais pobres, você precisa reinventar a escola, você precisa formar melhor o professor, porque esse aluno ele chega com muito mais deficiência no acesso a esses meios culturais, ao mundo letrado, e a escola tem toda a obrigação de fazer essa compensação. Por isso que essas questões de infraestrutura, por exemplo, você ter um bom acervo literário na escola é importante, porque esse aluno não tem isso em casa. Ele vem de uma família que os pais provavelmente têm baixa escolaridade. Então, a escola tem que ser a referência cultural dele, e para isso precisa investimento, precisa formação, como eu comentei já. E as metas que foram programadas aí são até 2021, né? Exato. O que se destaca de principal? Que metas são essas e que, pelo jeito, não serão alcançadas, talvez? São metas para cada uma das etapas, né? Então, a meta para o ensino fundamental 1 é que o índice chegue a 6. O Fundamental 1 provavelmente vai atingir essa meta, porque está caminhando nesse sentido. O Fundamental 2, a meta é 5,5 e para o ensino médio é 5,2. E a gente vê aí nos últimos... A série histórica já está mostrando uma estagnação, que é muito difícil que essas metas sejam cumpridas no Fundi 2 e no ensino médio, infelizmente, né? O mais fácil vai ser da primeira à quinta série. Primeiro ao quinto ano. Primeiro ao quinto ano. Exato.
Agora, tem tempo para uma correção de rumos ainda? Nós estamos em 2016, 5 anos. Sim, tem tempo para correção do rumo. Agora, mesmo corrigindo, vai ser muito difícil você chegar nesse patamar nesse período de tempo, né? A gente deveria ter feito essa correção lá atrás, quando essa meta foi estabelecida, e aí sim havia uma perspectiva de conseguir chegar. Mas a gente está demorando muito para melhorar essa questão no ensino médio e no Fundamental 2. Né? Eu queria dizer que, na verdade, o desafio acho que não é para o governo Temer, acho que o desafio é para o Brasil, né? Começa, obviamente, nesse momento de mudança política, obviamente com esse governo que está aí, mas certamente 2 anos e meio de gestão não serão suficientes, com certeza, para grandes correções ou se atingir o desejável, nem na área de educação, nem na área da saúde, mas precisa começar, né? Exato, a gente até teve um bom começo agora, que foi a aprovação do Plano Nacional de Educação, em 2014. O Plano Nacional, ele é um plano para 10 anos. Portanto, ele ultrapassa gestões, é um plano de Estado, não é um plano de governo, e é um plano bem estruturado, com metas estabelecidas em toda a área da educação. Se o plano for bem implementado, e ele é um plano complexo, tem muitas questões envolvidas, a gente faz essa correção de rumo. Mas está complicado. A gente não está vendo a coisa evoluir, pelo menos nas últimas 3 edições do índice. E na área da saúde, sequer um plano como esse a gente tem estabelecido em qualquer um dos níveis, federal, estadual ou municipal. O setor defende isso, quer dizer, um plano mínimo que seja para, pelo menos, contemplar algumas metas a serem alcançadas? Um pouco aquilo que eu estava dizendo inicialmente, de que se o cobertor é curto, nós vamos ter que definir prioridades. Para você definir prioridades, certamente você tem que estabelecer um plano estratégico, né? E para você estabelecer esse plano estratégico, você tem que envolver todos os interessados, né? Tanto por parte do governo, quanto por parte do legislativo e por parte, na nossa área específica, das entidades, né? Não apenas entidades médicas, quer dizer, na verdade, eu acho que esse plano chamado Mais Médicos deveria ser, na verdade, um plano chamado Mais Saúde, porque não vai ser apenas com médicos, e principalmente se forem médicos mal formados, com essa abertura desenfreada de escolas, que nós vamos conseguir equacionar o problema da saúde no país, né? Então, acho que isso é uma questão que precisa realmente rapidamente começar a ser discutida para se pensar num planejamento, o que se pode de alguma forma fixar para um período de 2 anos, o que se pode fixar em termos de uma projeção como o Plano Nacional de Educação para um período mais a médio prazo, né? Aliás, Miguel, nesse aspecto, acho que se encontram saúde e educação também, quando a gente fala em formação de médicos, né? O que precisa mudar nesse aspecto das escolas já existentes e para restringir, talvez, a criação de novas, se for o caso de restringir? Na verdade, assim, nós temos hoje no Brasil mais de 400 mil médicos para uma população de pouco mais de 200 milhões de habitantes. Um dos problemas que a gente tem é a má distribuição desses médicos no país, né? Na verdade, nós consideramos que o número nem é tão baixo, nem está tão abaixo assim do que seria o desejável. A grande preocupação que nós temos é com a qualidade dos médicos que, de alguma forma, nós estamos formando. Hoje em dia, a avaliação da formação médica, ela é praticamente inexistente por parte de órgãos externos às próprias instituições formadoras, né? A Associação Médica Brasileira, ela apoia essa ideia de que o aluno de medicina, ele tem que ser avaliado, pelo menos, ao fim de cada ciclo da sua formação, ou seja, ao fim do 2º ano, do 4º ano e do 6º ano, que é quando ele se forma. Há mesmo alguns que defendem que, à semelhança do que acontece na área do direito, nós deveríamos ter um exame nacional que, de alguma forma, avaliasse minimamente a condição do médico de poder ir para o mercado e começar a atender os pacientes. Não é um consenso dentro da área, mas há aqueles que, de alguma forma, defendem isso. A grande preocupação que nós temos, efetivamente, é que nós estamos tendo já, a essa altura da situação, médicos que não estão sendo satisfatoriamente formados por muitas das faculdades e elas continuam funcionando normalmente. Quer dizer, não basta apenas você avaliar o aluno e penalizar o aluno. Se a faculdade, de alguma forma, não vem tendo condições de formar bons médicos, ela precisa, no mínimo, passar por uma reciclagem,
passar um tempo sem poder admitir novos alunos, até que medidas sejam de alguma forma adotadas que corrijam os problemas e as deficiências que estejam sendo de alguma maneira diagnosticadas. Agora, a preocupação que a gente tem é que muitas dessas faculdades já existentes e muitas das que estão planejadas e já pré-aprovadas pelo governo para serem abertas, são em cidades onde existem poucos médicos, não tem infraestrutura do ponto de vista hospitalar ou mesmo de serviços na comunidade, não tem corpo docente para poder, obviamente, dar uma boa formação para esses médicos, e muitas delas atendem a interesses econômicos dos grupos que, de alguma forma, estão propondo a abertura dessas faculdades. Ou seja, nós vemos aí uma possibilidade de encrenca pela frente muito grande, com muitos médicos mal formados, e acho que é importante a gente ressaltar, um médico mal formado, ele é muito mais oneroso para o sistema do que um bom médico. Um médico mais mal formado, ele pede mais exames, ele interna mais desnecessariamente, ele comete mais erros, ou seja, ele acaba tendo um impacto do ponto de vista da economia muito pior do que, de alguma forma, se a gente se preocupasse em efetivamente estar garantindo uma qualidade mínima para a formação médica no país. Quer dizer, preocupante isso, né? Você está dizendo, então, em outras palavras, que antes de melhorar, pode piorar mais ainda? Com certeza. Pode piorar mais? Com certeza pode piorar mais ainda do que já existe. Até porque, com esse índice crescente e absurdo de desemprego que nós estamos tendo, muita gente que tinha um pequeno plano privado está deixando de ter e está sobrecarregando o sistema público, que ainda já estava sobrecarregado sem essas pessoas. Então, nós certamente poderemos ter uma piora no curto prazo dessa assistência médica. Ricardo quer complementar? Eu acho que está acontecendo na escola pública também. Tem gente indo para a escola pública. Tem né? essa migração, né? Mas sempre muita semelhança entre a área da saúde e a área da educação. Do ponto de vista da questão da formação, também a gente teve uma expansão enorme de faculdades de educação, faculdades privadas. Hoje elas atendem a 80% dos alunos de formação de professores. A universidade pública não faz a formação para a sala de aula. O professor que vai para a sala de aula é o professor que está sendo formado na escola particular e em cursos também de qualidade bastante questionável. E não há, de fato, uma preocupação do governo em fiscalizar esses cursos e colocar essas faculdades num caminho melhor. É a crítica que se faz ao FIES, né? O FIES é um programa importante que precisaria ser melhor gerenciado, porque ele amplia as oportunidades, mas ele não faz uma fiscalização de como esse recurso está sendo utilizado, e a gente sabe que esse professor não está sendo bem formado nessas escolas particulares. E a universidade pública se exime e tem uma visão muito mais acadêmica da questão da formação dos professores, e não, como eu disse, não chega na sala de aula. Ela faz uma formação muito teórica, não que a teoria não seja importante, mas a teoria e a prática, no caso da formação de professores, é fundamental. A gente defende residência nos moldes da residência médica para o professor, é algo que não acontece. Os estágios de formação de professores são para inglês ver, não tem uma preocupação. O estágio é um instrumento poderosíssimo para esse professor entender onde ele vai trabalhar, como ele vai trabalhar, para ele ir de fato para a sala de aula, e hoje eles acontecem de uma forma ali burocrática, enfim. Se você me permite um comentário nessa área de educação, além de ser médico, eu sou professor universitário, sou professor da Universidade Federal de São Paulo e recentemente fui por 4 anos pró-reitor de graduação da universidade, quando houve toda aquela expansão promovida pelo Lula nas universidades públicas. E, curiosamente, na nossa universidade, como em muitas outras, se abriu licenciaturas, né? Para poder efetivamente formar um professor que vai trabalhar na escola pública, no ensino fundamental e no ensino médio, né? O que a gente nota é assim, a procura por esses cursos é muito baixa, o que de alguma forma mostra que a carreira não é atraente. Exato. Se agora há pouco eu falei da necessidade de uma carreira de Estado para fixar o médico em cidades menores e mais longínquas, a carreira do professor também ela é muito, de alguma forma, depreciada, a um nível de ganho muito pequeno do ponto de vista das necessidades de você poder ter uma vida com um mínimo de
de qualidade. Então, se o governo não se preocupar efetivamente nessas áreas de educação e de saúde, prover uma carreira que possa efetivamente ser atraente, nós vamos continuar deficitários do ponto de vista tanto de bons professores em sala de aula, quanto de bons médicos na saúde pública, pelas condições que, de alguma maneira, se oferece para essas pessoas trabalharem. Não apenas do ponto de vista salarial, mas mesmo do ponto de vista de condições de trabalho. Sim, sim. Né? Eu ia comentar... Há um sucateamento das escolas e dos serviços de saúde que é alguma coisa estarrecedora aqui no Brasil, né? Quer dizer, você entra hoje num pronto-socorro público, né? O que você vê, a impressão que você tem é que você está numa zona de guerra, de conflito armado. É uma coisa que se compara com o que acontece nesses lugares distantes onde a gente tem ouvido falar de guerra na Síria, não sei o quê. É uma coisa escandalosa, quer dizer, você entra ali e você fica absolutamente aterrorizado com o que você vê do ponto de vista do que está sendo oferecido para a população. Não, ia complementar só que essa questão da carreira, de fato, não é só salário, é salário também. O professor hoje ganha 60% da média salarial dos outros profissionais com a mesma formação, então não é atraente já de partida, mas o desenho da carreira também. O professor hoje, ele só consegue subir na carreira ou por tempo, né, ficando mais velho, ou indo para a gestão. Se um professor é um bom professor e ele quer continuar sendo um bom professor até o final da carreira dele, ele não tem essa opção. Ele só consegue ter um salário melhor se ele vai para cargos de coordenação ou de gestão. E às vezes você tem um ótimo professor que, por uma questão de querer subir, vira um mau gestor e a escola perde um bom professor. Então, o desenho também precisa ser melhorado e isso é função dos municípios, dos estados, porque a gente tem um sistema descentralizado. Então, já que a gente está falando desse sistema descentralizado, a gente está no período eleitoral agora, eleições municipais. O rádio e a TV, a gente tem restrições para citar nomes e críticas pessoais, vamos dizer assim. Então, no rádio eu não posso falar o programa de tal candidato para a saúde é uma porcaria. Mas, enfim, a gente pode analisar as demandas e eu até peço a ajuda de vocês. Vamos pegar um recorte aqui para os candidatos à Prefeitura de São Paulo, na avaliação de vocês em cada área. Como é que eles estão tratando em termos de propostas a saúde e a educação? A gente já tem ouvido aí no horário eleitoral gente que está contestando o que o outro está propondo para a saúde, por exemplo. Então, vou começar pela saúde aqui com o Miguel. Olha, é curioso isso, né? Eu estava outro dia assistindo o primeiro debate que aconteceu, acho que foi na Band, se eu não me engano, entre alguns dos candidatos a prefeitos, não todos. E assim, é impressionante como você escuta a cada 4 anos exatamente as mesmas coisas, não muda nada. Se você cobrisse o rosto da pessoa e pegasse um debate de 4 anos atrás, você podia passar agora, todo mundo ia acreditar que estava sendo. De hoje. E não acontece absolutamente nada de novo. Tem ideias, algumas delas absolutamente mirabolantes, outras absolutamente inexequíveis, e na verdade, assim, a impressão que eu tenho é que isso é discurso para gregos e troianos. Eu não entendo que exista realmente nenhum grande compromisso do ponto de vista de levar isso realmente a fundo. Obviamente que dificuldades existem. Se a gente for analisar o que aconteceu nesses últimos 4 anos com a atual Prefeitura de São Paulo, não importa quem está lá, não importa que partido é, quer dizer, quanto daquilo que foi de alguma forma, entre aspas, prometido ou anunciado foi na verdade executado. Uma porcentagem muito pequena, por razões as mais diversas, até mesmo pela própria crise econômica, mas não apenas por ela. E isso acontece a cada gestão de cada político. Há um nível de compromisso muito pequeno, na verdade, e eu entendo, do homem público no Brasil, de efetivamente poder estar fazendo um bem para a sociedade. Eu acho que isso precisa mudar, e eu acho que isso é uma mudança cultural. Eu acho que isso é uma mudança que precisa, todos nós, eu acho que no Brasil, estamos insatisfeitos de maneira geral com os nossos políticos. E aí praticamente não há exceção, todos os partidos estão de alguma forma envolvidos com essa péssima imagem que a política tem no Brasil. E eu acho que, de alguma maneira, nas áreas onde a população é mais necessitada, educação, saúde, segurança, é onde, de alguma forma, a coisa acaba aparecendo de maneira muito mais clara em termos das suas deficiências. Eu não vejo no que está sendo falado atualmente, seja na cidade de São Paulo, seja em alguma outra cidade, um programa que realmente esteja querendo enfrentar o problema com
as dificuldades que os problemas, de alguma forma, exigem. E isso é indistinto entre todos os partidos, E na minha é algo opinião. que o prefeito não consegue resolver sozinho. Com também, certeza também não. Eu acho, na área da educação, a gente tem uma oportunidade. O Plano Nacional de Educação, ele estabeleceu que no seu segundo ano de vigência, todos os municípios e estados determinassem os seus planos municipais e estaduais de educação. E isso aconteceu. Ao longo, desde a aprovação em 2014 até agora 2016, praticamente todos os municípios, inclusive São Paulo, formulou o seu plano municipal de educação, que é um plano aprovado, discutido com a população e aprovado, e é uma lei. Aliás, tem um prefeito que é ex-ministro da Educação. Que é ex-ministro da Educação. Foi um bom ministro, fez um bom trabalho. Qualquer município hoje, qualquer candidato hoje, não tem que chegar e apresentar novas ideias, não. Ele tem que seguir o que está no plano. O plano já foi aprovado pela Câmara, foi discutido com a população em audiências públicas. Tem planos bons, tem planos ruins, mas é um plano para 10 anos. E é um plano que supera também gestões. É um plano de Estado, não é um plano de governo. Então, essa é uma oportunidade. Se a gente começar a seguir o que está no plano, acho que a gente já tem um bom caminho. Esses planos municipais e estaduais tiveram que ser elaborados em consonância com o Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação ele foi discutido amplamente por diversos setores, representantes da sociedade, do governo. Então, ele tem uma qualidade, só que ele precisa ser implementado. Eu acho que é isso que os candidatos precisam prometer. Eu vou fazer nos 4 anos aquilo que está previsto no Plano Municipal de Educação. Se ele disser isso, a gente já tem uma grande chance de melhorar um pouco a situação. Bom, acho que vocês dois deram um norte aí para os eleitores, né, para tentar avaliar especificamente nessas duas áreas importantes. Tem certas coisas que acontecem que às vezes a gente busca soluções alternativas, né, tanto na saúde como na educação. Vou começar pela saúde. Muitas prefeituras adotam aquele sistema de OS, né, organizações sociais atuando na saúde. De alguma forma resolve o problema? Ameniza? Não muda nada? Qual a avaliação da AMB? Olha, o que a gente percebeu nesses últimos anos com relação a isso é uma questão que eu acho que tem que continuar sendo debatida, né, do papel e participação dessas OS na atenção à saúde. Há muita gente contra isso, há outros totalmente favoráveis. O que a gente percebe é que, de alguma maneira, essas OS, de maneira geral, elas agregaram algum valor à atenção à saúde. Quer dizer, a situação ficou um pouco melhor do que estava antes do momento em que elas, de alguma forma, passaram a ter algum papel na questão do fornecimento da saúde para a população. Elas foram contratadas pelo poder público para poder, de alguma forma, suprir carências que o poder público não estava dando conta. Então, com elas, houve uma melhora. Agora, a questão fundamental do papel dessas OS na atenção à saúde, eu acho que é uma questão que efetivamente ainda precisa ser bastante debatida, de como é que será daqui para frente. Qual o grau de responsabilidade de um, de outro, se elas continuarão tendo o papel que de alguma forma elas têm, se isso deve ser ampliado ou não. Eu acho que essa é a questão hoje política no Brasil, porque isso tem a ver com alguma coisa que de alguma maneira visa ou tem a ver com uma situação, uma visão mais liberal do ponto de vista da economia e da atenção e de uma visão mais estatal do ponto de vista de quem é o responsável último pelo fornecimento dessa atenção à saúde, né? Na educação, não sei se dá para traçar esse paralelo, mas eu sempre ouço falar, a universidade pública, vocês mesmos falaram agora, né? A universidade pública está com dificuldades, problemas de financiamento e de vez em quando surgem algumas informações muito discutidas ideologicamente até, e não com muita profundidade. Então precisa privatizar ou cobrar de alguma maneira. Que avaliação vocês têm lá no Todos pela Educação? Em relação à universidade? Essa questão do financiamento da universidade pública. Né? Eu acho... assim, eu acho que a gente tem exemplos. Eu volto a insistir no fortalecimento da aproximação da universidade com a gestão pública na área da educação. A gente tem exemplos, você pega a Universidade Federal de São Carlos, por exemplo, faz um trabalho belíssimo na região, com financiamento do jeito que está hoje, não é financiamento privado e nada. Ou seja, a gente tem exemplos.
tanto na universidade pública quanto na universidade privada. O que precisa é melhorar essa articulação. Não sei se é o caso de mudar o formato do financiamento da universidade pública hoje. Você vai para a PUC do Paraná, por exemplo, também faz um trabalho excelente na região. Então, por que não transformar esses exemplos em algo de escala maior para o país todo? Os exemplos estão dados, a gente não precisa reinventar a roda. A UFSCar faz um trabalho sensacional de relacionamento com a Secretaria Municipal dos municípios ali da região, com as escolas, os professores lá fazem um estágio bem feito, fazem um trabalho de aproximação com a sala de aula e usam esse trabalho como fonte de pesquisa para melhorar o currículo da formação inicial. Então, como eu disse, não precisa reinventar a roda, é pegar esses bons exemplos. Pega o caso do Ceará, por exemplo, que faz um trabalho fantástico. Não à toa, nos resultados do IDEB, tá com os melhores municípios, estão todos no Ceará. Pernambuco está numa trajetória excelente. Conseguiu, ainda não está num patamar alto, mas conseguiu se igualar a São Paulo no ensino médio. Colocando ali uma política de ampliação das escolas em tempo integral. E isso tem participação da universidade também. Então, acho que é isso, é olhar para os bons exemplos e tentar ganhar escala para o país como um todo. Né? Bom, a gente já vai para o encerramento aqui, vou pedir as considerações finais, começando pelo Miguel, mas talvez pensando assim, para início de conversa, para a gente ter uma sinalização de que alguma coisa pode mudar na saúde, o que precisaria? Eu vou insistir na questão da definição de prioridades. Quer dizer, se nós não temos o suficiente para poder atender a todas as demandas, eu acho que tem que haver uma clareza. Desculpa. Acho que tem que haver uma clareza no sentido de definição de prioridades, né? Nós não estamos conseguindo hoje fazer um bom papel nem em relação àquelas doenças mais prevalentes na população, até mesmo doenças infecto-contagiosas ganharam epidemias recentemente que até hoje ainda não foram controladas. Quer dizer, falta uma política aí efetiva de saneamento que possa de alguma maneira fazer frente a isso, quanto o fato de que nós estamos tendo uma mudança no nosso perfil demográfico, a população está ficando mais idosa, vamos dizer assim, e os problemas que de alguma maneira têm crescido do ponto de vista de saúde hoje já não são apenas só moléstias infecto-contagiosas, mas atingem doenças cardiocirculatórias, problemas de acidente vascular cerebral, problemas coronarianos. Quer dizer, eu acho que câncer está crescendo por causa também do envelhecimento da população, a incidência de câncer. Então, nós temos que, de alguma maneira, estabelecer prioridades para poder gastar bem aquilo que, de alguma forma, nós temos que será destinado para a área da saúde. E temos que pensar no médio prazo em efetivamente, com essa boa gestão, aumentar o financiamento de maneira a poder cada vez mais atender a essas necessidades que, obviamente, serão crescentes na população brasileira. E para a educação, Ricardo? Transformar a educação no eixo principal de desenvolvimento do país. Numa situação de crise, a educação não pode receber cortes, eu acho que como a saúde também não. Investir na formação de professores fortemente, que eu acho que não tem bala de prata, a gente costuma dizer, mas se tem algo muito próximo de uma bala de prata, é justamente melhorar a qualificação dos nossos professores, pensando nessa perspectiva de que a gente vai ter uma grande renovação aí nos próximos 10 anos de muitos professores que vão se aposentar. Muito bem, terminando aqui mais um Estadão Discute, agradeço aqui conosco a presença de Miguel Roberto Jorge, diretor da Associação Médica Brasileira, e de Ricardo Falzetta, gerente de conteúdo do Todos pela Educação, que é parceiro aqui da Rádio Estadão e também do portal estadão.com.br, sempre com seus boletins e informes. E o Estadão Discute pela Rádio Estadão e pela TV Estadão volta na semana que vem com um novo tema. Obrigado e até lá.